Calei de volta para falar de Black Friday, a data esperada por muita gente por causa das promoções. Você vai comprar alguma coisa nesta sexta-feira? Então deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que mais de 70% do preço dos produtos pode ser só de impostos? Isso mesmo, assustador, né? Essa é a conclusão de um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. O site vai aparecer na tela, caso você queira ver a lista completa de itens. E por que isso, né? Bom, é que os produtos mais buscados na Black Friday são também os que possuem as maiores fatias de impostos embutidas em seu valor. Veja só alguns exemplos. O preço do videogame, 72,18% são impostos. Já no valor de um smartphone importado, aquele bonitão, 68,76% vai para o governo. 68,76% vai para o governo, entendeu? Na máquina fotográfica, quase metade do preço é de tributos, 48%. E a lista continua, você está vendo passar aqui ó, na sua tela, as porcentagens de tributo. O tributo existe naturalmente para manter nosso país funcionando, né? Os nossos serviços. Sim, a Por que importância o governo reclama tanto, gente? a importância do tributo Tanto imposto, não era para a gente estar muito rico com a saúde funcionando maravilhosa? Sim. O importante do tributo é a conotação que ele tem de ser uma cobrança social, né? Ou seja, o governo arrecada os tributos e redistribui com a população, principalmente os mais carentes. O que a gente encontra, no nosso caso, Brasil, é que nós temos também um compromisso do governo em manter a máquina pública, uma máquina pública cara. E daí a necessidade de arrecadação de impostos cada vez maiores, de criação de novos impostos, e isso vai sendo repassado para o consumidor, né? Doutor Rodrigo pode falar isso com O Jorge ele falou muito bem dessa questão do tributo, de manter a máquina estatal, que hoje ele é muito cara, mas em contrapartida é um direito também do consumidor a informação do tributo, quanto que ele está pagando pelo produto. Então deve vir, por exemplo, no cupom fiscal. Por isso que além do cupom fiscal ele é importante não só para alguma troca, para exercer algum direito futuro, comprovar a compra do produto, mas especialmente para verificar o quão... A gente viu aí, os números são assustadores. No valor total, quanto que é de imposto, quanto que fica para o governo. Sim. Isso serve até para uma questão de conscientização do voto, né? Você verificar. Com certeza. Solon, você que é microempreendedor, como é que te atrapalha a porcentagem de impostos, né, alta? Então, hoje é muito complicado o microempreendedor, até porque para gerar o cupom fiscal se requer uma solicitação que às vezes é prolongada e pode demorar até 2 dias para você vender um produto. Então, hoje é bem complicado e a gente fica bem limitado, principalmente pelo excesso, né? E, infelizmente, a gente sabe que esse valor vai para os bolsos e não para as ruas, né? Que é onde precisa do dinheiro, precisa do posto de saúde, que precisa de um médico. Infelizmente, esse dinheiro acaba indo para outros lugares. Com certeza. Complicado, né? Débora, levanta aí, você está com o microfone, tá? A geladeira que você acabou de me contar no intervalo que você comprou, 46% do valor dela que você pagou, imposto. Difícil, né? Difícil. Por isso que tem que olhar bem o preço mesmo antes de comprar, porque já tem um imposto que a gente não tem como fugir, né? Então, o problema não é o imposto, né, gente? Claro, ele é muito alto no Brasil, Ivna. Alto. O problema é que ele não retorna, né? Eu acho que é isso que deixa a gente mais revoltado. Essa questão que ele falou de acompanhar o cupom fiscal, eu aprendi com meu pai. Meu pai pede cupom fiscal até imposto de gasolina. Às vezes eu fico sem paciente, ele tá lá abastecendo. Ele, o cupom. Eu falo, gente, a gente aqui na fila. E ele sempre falou, não, comprou, tem de ter o cupom fiscal, até para questão mesmo como consumidor. E quando a gente pega para analisar, ver quanto que a gente está pagando e o retorno que a gente tem, né, na sociedade disso, acho que é isso que intriga, não é nem o valor do imposto, é o retorno dele para a sociedade. Sim, os impostos, você tem impostos no mundo inteiro, só que você vê os benefícios, né? Quando você vai para outros países, para outros lugares, você vê as estradas mais conservadas, a saúde sendo atendida, a educação sendo formada nas pessoas, e nós aqui ainda estamos muito longe disso, né? E esse é um fator também de policiamento, para ficar bem atento, porque os impostos, pela Constituição, eles não podem ser vinculados a um tipo de serviço específico. Ou seja, o valor que você paga para o seu carro, IPTU,
por exemplo, o IPVA, ele não pode ser vinculado apenas às estradas, aos veículos, não, é um em geral. Então é mais revoltante você ver a má distribuição e, consequentemente, o aumento dos impostos. A Ivna relembrou uma coisa que é muito interessante. Pedir o cupom fiscal, do ponto de vista, né, sendo redundante, fiscal, qual que é a importância disso? Você tem como importante o fato de você pedir o cupom fiscal, a comprovação do quanto você está pagando e o seu direito de avaliar se os candidatos que você está elegendo vão te trazer exatamente aquele programa que ele se propõe no momento de pedir o seu voto. Então, através do cupom fiscal, você consegue fazer um acompanhamento de uma evolução e quanto que esse candidato está se propondo e está cumprindo aquilo que ele propôs por ocasião das eleições. Certo. Vamos voltar a falar então de dicas. Cartão de crédito ou boleto bancário, hein? A gente sabe, ali na hora de comprar tem uns sites que dão um desconto muito maior quando é pelo boleto, por um motivo óbvio, o boleto tira lá o dinheiro automaticamente do seu banco. Vale a pena? Ou é um risco? Olha, hoje, para o direito, tem uma nova lei aí que ela permite a cobrança de preços diferentes de acordo com a forma de pagamento. Então, é bem como será o mais vantajoso para o fornecedor. Ele pode passar essa vantagem, que não é muito no dia a dia, mas ele pode dar esse descontinho de R$5, R$10, de acordo com a forma de pagamento. A gente falou de impostos, é claro que a taxa de crédito, a taxa de débito é diferente para o fornecedor. Isso não é segredo para ninguém. Então, o fornecedor pode repassar esse preço ao consumidor. Ele não pode aumentar. Ele não pode penalizar uma forma de pagamento, mas ele pode dar o desconto. Não pode lucrar, né? Aumentar o valor. Mas tem que avisar antes, tem que ter avisos informativos, visíveis, de informação clara para o consumidor. Mas, então, fica a critério do próprio do comprador. Se ele verificar uma forma mais vantajosa, ele compra. Tanto o cartão quanto o boleto bancário, você deve tomar cuidado para não transformar a sua Black Friday em Black Fraud, né? Porque todos nós sabemos que os cartões podem ser clonados, os boletos bancários são fraudados, a todo momento você encontra você paga um boleto e quando você vai ver você não recebe o produto porque aquele recurso foi redirecionado por um hacker, por uma coisa semelhante a isso. Então, acho que tem que tomar cuidado, como o Rodrigo falou, aquele sitezinho com cadeado, para que você tenha certeza que a sua compra será um sucesso até o final. Se acontecer isso comigo, se eu cair numa dessas, o site estava idêntico àquela loja famosa lá, o falso estava igualzinho, comprei, era mentira, o que eu faço, hein, Rodrigo? Olha, primeiro, vamos lá, vamos colocar os pontos nos is. Eu já vivi isso. Viu? Não, interessante. Um site igualzinho. Essa pergunta ela é um pouco complexa. Mas eu fui muito ingênuo. Mas não. O aparelho que eu estava querendo de celular estava tipo assim, pela metade. Você tem que duvidar, né? Sim. Tem que duvidar. Agora aquela questão, vamos lá. Nós temos uma legislação hoje, o Código de Defesa do Consumidor, popularmente conhecido como CDC, e dá alguns direitos, algumas garantias para o consumidor, para ele ficar seguro no momento da compra. Um deles é essa questão. Vamos pegar aqui um exemplo de uma loja legítima primeiro. Se ele comprou um produto, o problema passa a ser do fornecedor. Ele tem apenas que sentar, óbvio, que ter toda uma documentação, uma prova da compra, guardar e num lugar seguro, ter tudo imprimido, tranquilo, nem que seja o print da tela do computador, smartphone, mas apenas esperar. O risco, quem se responsabiliza por isso é o fornecedor. Ele que tem a obrigação de enviar o produto, de encaminhar, e não só o fornecedor direto. Todo fornecedor que participou da cadeia, até as máquinas de cartão de crédito, os bancos, a empresa de cartão de crédito, por exemplo, alguns sites que fazem essa ponte, como o Mercado Livre, qualquer que seja, ele também participa dessa questão de segurança. Agora, se o site ele for falso, aí tem aquela questão, o quão falso é o site? Porque também dependendo, a culpa também é do fornecedor. Porque se o site é igualzinho, não tem como um consumidor médio ele ter uma
uma visão especialista para ver, não, isso aqui ele não... Não, isso também não é culpa do consumidor. É claro que ele não pode se justificar apenas nisso. Perfeito. A gente vai falar então daqui a pouco sobre o que fazer. Então eu procuro a justiça de pequenas causas, eu procuro a justiça do consumo. Quero que você explique para que nós, leigos, entendamos. Vamos ouvir agora mais Débora Ildêncio. Bora. Te esperar assim, mas também não tenho que me faz feliz. A chuva cai lá fora, vem a recordação. Tudo tem sentido, mas é em vão. As horas vão passando, não podem mais voltar. Vivendo passo a passo, tento me acostumar. Tento me acostumar. Desde que você se foi, nem meu quarto arrumei. Sentido tem te esperar assim, mas também não tenho que me faz feliz. O porta-retrato, a decoração, pedaços de uma história. Emendo tudo então, relembro o passado, achando sua face, pedindo pro futuro que tudo passe. Desde que você se foi, nem meu quarto arrumei, mas nem sentido tem te esperar assim, mas também não tem